E o nosso convidado, ele foi convocado para falar nessa noite por Deus, para falar Deus para dentro de nós. É o nosso precioso bispo, Conrado Melhado. E eu gostaria de orar, apresentando ele diante do Senhor, para que ele possa nos suprir, nos nutrir, nos alimentar com o pão vivo que desceu do céu. Precioso Senhor, nos humilhamos diante daquele que criou todas as galáxias. Abrimos o nosso ser tripartido para ti, espírito, alma e corpo. Humildemente te pedimos, fale Deus para nós. Fale Deus para dentro de nós. A palavra que se fez carne, o pão vivo que desceu dos céus. Nós precisamos desta palavra para suprir o nosso espírito sedento, necessitado. E quando comemos essa palavra, o nosso homem interior, ele cresce até a estatura do varão perfeito. Nós oramos pelo teu filho, Bispo Conrado, que vai liberar da tua parte uma porção para suprir o teu corpo. Usa-o, Senhor. Nós te imploramos que o Senhor ancore a sua alma no espírito. Não a deixa se mover, Senhor. Que a sua alma possa receber o conteúdo do espírito, sair do seu espírito, pela sua alma, pelo seu corpo, e chegar ao nosso corpo, passar pela nossa alma e entrar para dentro do nosso espírito. Assim todos seremos supridos. Nós oramos pelo teu filho, nós o ungimos em teu nome, nós o empoderamos para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Bispo Conrado Melhado, seja muito bem-vindo entre nós, e a partir desse momento a palavra está com o Senhor. Aleluia, glória a Deus, muito obrigado, amado e precioso arcebispo Lucélio Soares. Eu reconheço aqui, acima de tudo, a autoridade do sangue de Jesus. Eu reconheço aqui a presença do precioso arcebispo Lucélio Soares. Também eu louvo a Deus pela vida da nossa preciosa arcebispa Luciane Toledo, reverendíssima, e a todos os santos desse ministério. É uma grande honra, estou aqui em temor e tremor para poder ser um instrumento do nosso santo, maravilhoso Deus, para que nós consigamos receber a palavra no dia de hoje. Muito obrigado e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos amados. Amados, eu recebi este convite e realmente para mim é uma grande honra e também nós sempre temos muito temor de pregar nesta Santa Assembleia. E amados, hoje o tema que eu vou partilhar com meus amados irmãos, nós vamos estudar sobre o tema que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e como as Sagradas Escrituras, elas ensinam eu e aos amados a lidarmos com sabedoria com esse tema tão difícil e principalmente crucificarmos o nosso coração para muitas coisas que ainda envolvem dinheiro. Amados, quando eu estudei sobre esse tema, e as Sagradas Escrituras, graças a Deus por elas falam tanto, de forma tão profunda, de forma tão ampla, sobre este tema para que eu e os amados não caiamos em tentação e para que nós não deixemos o nosso coração focar nas coisas que nada são. Quando eu comecei a estudar, a palavra de Deus me trouxe um grande e profundo arrependimento, porque eu me vi em muitas situações que a Bíblia mostra que eu ainda amava o dinheiro. Eu me vi em diversas situações que eu precisava de arrependimento e de como é sutil
este amor ao dinheiro e como ele entra de uma forma extremamente sutil pelas razões mais lícitas que nós possamos entender, mas como Deus faz com que eu e você morramos para esse tipo de amor e nasçamos e ressuscitemos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, por que é importante nós estudarmos sobre esse tema? Só que o que a Bíblia fala sobre ele? Quando nós olhamos para o mundo é focado no dinheiro, as pessoas dão valor para quem tem dinheiro. Quando nós olhamos a igreja pós-moderna, o dinheiro tomou conta dessa igreja e ela está totalmente focada em ter e acumular, e muitas vezes usam e distorcem textos bíblicos para querer coisas na terra, para querer acumular dinheiro aqui na terra. E muitas vezes, amados, o tema dízimo, primícias, são mal interpretados pela Bíblia e traz uma grande confusão para o povo de Deus. Mas as Sagradas Escrituras, amados, e o Espírito Santo hoje vai nos direcionar a diversos textos bíblicos que vão dar a clareza para que eu e os amados entendamos que a raiz de todos os males é realmente o amor ao dinheiro, mas que as Sagradas Escrituras mostram que eu e os amados temos que focar nas coisas celestiais e acumular tesouros aonde a traça e a ferrugem não corrói e aonde os ladrões não minam e não roubam. Amém? Glória a Deus. Amados, para começarmos, nós temos que entender que o Evangelho de Cristo, este Evangelho que eu e os amados nos apaixonamos, este Evangelho que mudou a minha vida e a sua vida, ele não tem nada a ver, diga nada a ver, com dinheiro. Este Evangelho, cada palavra, cada vírgula, cada parábola, cada personagem, cada história, é o único propósito, é levar eu e os amados para o reino dos céus. Mas, amados, como nós vemos muitas vezes a igreja moderna focando a eternidade, ou focando a salvação cristã, ou focando o evangelho de Cristo com dinheiro, isso é muito baixo, isso é muito raso, isso é muito efêmero e muito passageiro. O evangelho de Cristo fala de coisas eternas, coisas celestiais. Essa reunião aqui, ela fala sobre a eternidade, ela é muito alto o que nós estamos conversando aqui, o que nós estamos meditando, estudando, louvando e aprendendo, porque tudo que nós estamos vendo aqui é para que nós estejamos eternamente com o nosso Senhor. Então, a palavra de Deus, ela não fala de coisas passageiras, mas sim de coisas eternas. Amém? Glória a Deus. E para começarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos de 7 a 10, e nós vamos entender, amados, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os pecados. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos de 7 a 10. Podem chegar com calma, que nós aguardamos. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos de 7 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Amados, antes de lermos o versículo 10, nós percebemos, amados, que o amor ao dinheiro, ele causa um descontrole no ser humano, e isso leva
a pessoa à perdição, à ruína. Isso leva ele à destruição. Se nós analisarmos, amados, a palavra de Deus ela é muito clara. É impossível nós termos amor ao dinheiro e não sermos levados à destruição. É impossível o ser humano equilibrar, usar de planejamento, parcimônia, ter sabedoria e tentar conciliar ou achar um meio termo entre o amor ao dinheiro e o amor às Sagradas Escrituras. Não existe, é impossível. Porque se tiver 1% de amor ao dinheiro no nosso coração, isso causa um descontrole que leva eu e os amados à ruína. E nós temos que entender que não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada. Então, a gente percebe que a Bíblia, ela sempre fala para que nós contentemos com o que nós temos. É pecado nós querermos mais, pleitear, ter uma vida de conforto? Não. Mas se isso começa a tomar espaço, mesmo que pequeno, dentro dos nossos corações, amados, isso vai trazendo um descontrole. E é impossível equilibrar. Por isso que, se o nosso Deus não for o dinheiro, e a Bíblia muitas vezes vai mostrar, né? Que você não pode servir a Deus e nem ao dinheiro, mostrando que o amor ao dinheiro é algo muito grave. Se nós não tivermos como primeiro lugar o dinheiro, mas termos uma vida de conforto, não é pecado. Mas, amados, muitas vezes eu e os amados damos desculpas para amar o dinheiro ou damos desculpas para querer ter um pouco mais, aonde na verdade nós não estamos contentes com o que nós temos ou o que Deus já proveu para nós. Amém? Por isso que a Bíblia dá esse alerta. O amor ao dinheiro dá um descontrole e leva o homem à ruína. Versículo 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém? Então a Bíblia, ela coloca este enfoque. Enquanto a igreja pós-moderna, ela foca no dinheiro, nós vemos as Sagradas Escrituras e a igreja primitiva focando em morrer para o amor ao dinheiro. Amém? Este é o início. Agora, amados, para que nós possamos entender de forma profunda, nós vamos ler um versículo-chave para o nosso santo ministério que mostra que o nosso coração, ele está nas coisas celestiais e não nas coisas passageiras. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, dos versículos de 15 a 17. E estes versículos, amados, eles sempre são base para que nós entendamos que aquele que permanece no Senhor, aquele que é fiel no Senhor, ele permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Glória a Deus. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor, de Deus, permanece para sempre. Uma salva de palmas para Cristo, amados. Então aqui nós entendemos que o mundo e a sua cobiça, que o mundo, amados, o amor ao mundo é a ostentação da carne, dos bens, a cobiça dos olhos. Tudo que provém do mundo vai passar. E também não provém do Pai. E tudo que provém do Pai é celestial e é contrário aos valores e aos princípios do mundo. Amém? Glória a Deus. Então nós já entendemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se nós tivermos um pouco de amor por ele,
vai causar um descontrole que vai levar eu e os amados à ruína, e que quem ama o mundo não ama o Pai. Agora, amados, vamos entender que aonde tiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que é no Sermão do Monte, dos versículos de 19 a 21, para nós entendermos que o nosso coração, amado, ele não pode ficar divagando, não pode ficar sujeito ao amor às coisas da terra. Então, Mateus capítulo 6, dos versículos de 19 a 21, assim diz a palavra do Senhor: não acumule tesouros na terra. Aqui, amados, é uma máxima. Jesus está dizendo para não acumular. Ele está falando para acumular? Ele está falando para acumular um pouco? Ele está dizendo claramente: não acumule. Aonde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas, diga mas, acumule tesouros para vocês, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não minam e não roubam, não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amados, a Bíblia está dizendo claro que é para nós acumularmos no céu. Nós vamos ver mais para frente que o apóstolo Paulo vai falar de pessoas que têm dinheiro, e ele aqui tem, graças a Deus pelas Sagradas Escrituras, orientação para quem tem dinheiro, orientação para quem não tem dinheiro. A Bíblia mostra a orientação, o direcionamento para todos nós. E nós vamos entender que os que têm, a Bíblia mostra exatamente como ele deve avançar e como ele deve tratar deste assunto, para que o coração dele não esteja no dinheiro. Amém? E sempre quando nós lemos aqui em Mateus 6, é importante o versículo 24. Então, Mateus 6, capítulo 6, versículo 24, assim diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amados, vocês percebem que Jesus Cristo está dizendo ou se dedicará a um e não se dedicará ao outro. Para acumular tesouro na terra, precisa de dedicação? Precisa de tempo? Precisa de esforço? Precisa de estratégia? Agora, para se dedicar ao reino dos céus, precisa de dedicação? Precisa de esforço? Precisa de tempo? Precisa de você estar 100% disponível para a palavra de Deus? Sim ou não? Com certeza, não é, amados? Então aqui mostra que se você amar o dinheiro, você não consegue ter tempo e dedicação, você não consegue ter foco no reino dos céus. Ou vai amar um e desprezar o outro, ou vai se dedicar a um e não vai se dedicar ao outro. Amém? Então, amados, o nosso coração, ele tem que estar em Deus e não no dinheiro. Agora, amados, vamos ver o que Jesus fala para aquela pessoa que só pensa em acumular na terra, aquela pessoa que só pensa em ter cada vez mais. O que Jesus claramente diz nas Sagradas Escrituras? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, dos versículos de 15 a 21. Lucas capítulo 12, dos versículos de 15 a 21. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falar exatamente para as pessoas que só pensam em acumular, mas não estão focados na preparação da noiva. Amém? Então, Lucas capítulo 12, dos versículos de 15 a 21, assim diz a palavra do nosso Senhor. Aleluia. Então lhes disse: cuidado,
Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, diga ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amados, nós percebemos que a igreja pós-moderna, eles acreditam que o sinal da aprovação de Deus é as riquezas, não é? São as riquezas. Mas nós vemos Jesus claramente dizendo: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores, outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, olha o que Deus vai falar para ele: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para o reino de Deus. Aqui, amados, Jesus diz claramente: aquela pessoa que só pensa em ter, as atitudes delas provam uma coisa, ela fala uma coisa, mas as atitudes, o tempo dela fala outra. Então, amados, vamos olhar e analisar o nosso último mês, o nosso último semestre, o nosso último ano, os últimos 3 anos. O quanto de tempo e esforço nós dedicamos em acumular na terra e o quanto de tempo e esforço nós dedicamos em acumular coisas celestiais para o reino de Deus. É uma reflexão que nós temos que fazer no dia de hoje para entender que ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou vai se dedicar ao outro e desprezar aquele primeiro. Então, amados, claramente o nosso Senhor Jesus, ele dá um alerta grave. Não é para que nós queiramos acumular ou desejemos ou cobicemos, pelo contrário, depois nós vamos entender lá em Hebreus 13, 5, não vai ser agora que nós vamos ler, como que a Bíblia nos ensina a tratar com esse assunto. Amém? Agora, amados, quanto mais a pessoa tem, mais preocupação ela tem. E quanto mais ela tem, mais ela não consegue dormir à noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 5, dos versículos de 10 a 12, para que nós entendamos, amados, como é extenso este assunto chamado dinheiro na Bíblia. Como é extenso, amados, e como Deus claramente quis deixar muito sobre este assunto para que nós não nos enganemos e para que nós não nos desviemos da perfeita vocação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 10, dos versículos de 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, dos versículos de 10 a 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o livro de Eclesiastes, ele é tremendo. Salomão, no final da vida dele, ele estava escrevendo o livro de Eclesiastes. E ele andava por Jerusalém e ia meditando, né, sobre o ser, o pensar, o existir, sobre a fé em Deus, sobre o sentido da vida. E olha o que ele fala. Amados, é um livro tremendo para quem está triste, para quem está depressivo, ansioso, porque ele mostra, ele fala o que faz sentido para a vida, o que não faz. Onde você deve colocar o seu coração, aonde você não deve. Uma pessoa que viveu a vida inteira como o mais sábio, né?
Claro, tirando nosso Senhor Jesus, aleluia. E amados, olha o que ele diz sobre dinheiro no final da vida dele. Eclesiastes capítulo 5, dos versículos de 10 a 12. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem, quer dizer, aumentam os gastos. Alguém aqui já viu alguém ganhar mais e gastar menos? Na sua vida, você já viu alguém ganhar mais e começar a gastar menos? Olha como a Bíblia mostra, amados, que o nosso desejo não deve ser acumular, de forma alguma, ou querer cada vez mais. Olha o que ele vai dizer. E o benefício, e que benefício trazem os bens a quem os possui, senão dar um pouco de alegria aos seus olhos? Versículo 12, amados, que é o nosso foco. O sono do trabalhador é ameno. Quem come pouco, quer coma muito. Mas a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Aqui, amados, claramente a Bíblia diz que amar o dinheiro e querer acumular, isso vai trazendo cada vez mais preocupação para a pessoa quando ela vai dormir à noite. Então, amados, olha os alertas que a Bíblia diz sobre o engano do dinheiro. Amém? Amados, é mais fácil um rico, mais fácil um camelo passar por debaixo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, em Mateus, na verdade, capítulo 19, dos versículos de 16 em diante. Mateus, capítulo 19, e nós vamos ver, amados, com profundidade hoje este tema que é tão sutil e que corrói os nossos corações. Amém? Mateus, capítulo 19, dos versículos de 16 a 26, assim diz a palavra do nosso Senhor. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Olha ali, pratique a justiça. Versículo 18. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Amados, aqui quando ele falou vai e venda seus bens, ele falou para dar para o pastor da igreja? Ele falou para dar para o sacerdote? Olha como a Bíblia é perfeita. Ele falou, vá, venda os seus bens e dê aos pobres. Sempre o conceito de ajuda, de igualdade. E depois ele fala, vem e me siga. E olha o que ele vai dizer. E você terá um tesouro grande no reino dos céus. Resumindo, amados, ele está dizendo aqui que se ele vendesse tudo, se ele tivesse essa fé de vender tudo e dar aos que necessitam, ele teria um grande tesouro nos céus, amados. Depois vem e me siga. Agora, quem aqui consegue ser fiel à palavra de Deus a esse ponto? Eu não consigo. Quem aqui acredita tanto nos tesouros que nós vamos almejar lá no céu, ao ponto de vender tudo, dar aos pobres e avançar com Cristo? Amados, você viu que aqui
O dinheiro não era a questão, aqui a questão era amor. Jesus percebeu que ele falava que amava a Deus acima de todas as coisas, mas quando ele colocou, venda tudo o que você tem, o dinheiro, na verdade, era o Deus dele. Quando ele vai, Jesus, e fala de Deuteronômio 6,5, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu ser. Amados, rapidamente nós entendemos que aqui ele estava, o coração dele não estava em Deus. Ouvindo isso, versículo 22, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Glória a Deus! Amados, aqui nós estamos entendendo claramente que o acúmulo não é aqui, o foco é na eternidade. É ali. Amados, olha o padrão de Jesus. Quando nós vemos o Sermão do Monte através do livro de Lucas, nós vemos que Jesus vai dizer para as pessoas venderem tudo e terão um grande tesouro no reino dos céus. Olha o que o Jesus vai dizer em Lucas capítulo 12, dos versículos de 32 a 33. Lucas capítulo 12, dos versículos de 32 a 33. Lucas 12, aleluia, de 32 a 33. Olha o que Jesus vai dizer. Não tenham medo, rebanho, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Olha, que esperança, amados. Que esperança para mim e para vocês. Versículo 33. Vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, aonde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amados, Jesus ele vai elevando o nível, não é verdade? É para todo mundo sair aqui, vender tudo e dar para os pobres? Não. É para que nós coloquemos Deus em primeiro lugar e que nós nos acalmemos. Depois nós vamos ver o que a palavra de Deus fala e nos direciona para que nós não nos preocupemos com amanhã, para que nós não nos preocupemos com o que havemos de comer e de vestir, porque, amados, o nosso Deus, ele é o que te protege, ele é o que te guarda e ele é o que te supre. Amém? Agora, amados, vamos ver a orientação para quem já tem muito e já acumulou muito. O que a Bíblia diz para essas pessoas? O que elas têm que fazer? Quais são as atitudes que elas têm que ter? Então, nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, agora dos versículos de 17 a 19. A Bíblia tem orientação para todos nós, amados. 1 Timóteo, capítulo 6, agora dos versículos de 17 a 19. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos de 17 a 19, assim diz a palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer às pessoas, amados, que têm dinheiro. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes e nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Amados, Deus provê tudo. A pessoa que é rica,
mas ela não tem Deus, amados, a pessoa ela pode ter dinheiro, mas ser um derrotado em todas as outras áreas da vida. Mas, aqui, o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo, que que as pessoas que têm dinheiro, elas não devem colocar a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus. A nossa confiança é 100% em Deus. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Quem tem mais, amados, tem que dividir com quem não tem. Esta é a orientação de Deus para as pessoas que têm mais dinheiro. Se nós formos lá, nós não vamos agora, mas se nós formos em Lucas 3, aonde as pessoas começam a perguntar para João Batista o que eles devem fazer. E João Batista vai dizendo, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Você vê que a Bíblia, ela é perfeita na questão de repartir. Quem tem mais, esteja pronto a repartir. E agora, a recompensa dessa pessoa vai ser no céu ou vai ser na terra? Versículo 19. Dessa forma, eles acumularão tesouros para si mesmos. Um tesouro para si mesmos. Um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a vida eterna. Amados, vocês percebem que as nossas bênçãos, as promessas, é sempre celestiais? Amados, é sempre para outra vida. Nunca é para cá. Nós vamos ver o cêntuplo. Amados, 100 vezes mais é na outra vida, não é nessa vida. Deus, ele está nos direcionando, nós estamos indo para o céu, amados. Então, o nosso coração, ele tem que estar focado nos céus. Então, amados, quem tiver dinheiro tem que viver como se não tivesse. Amém? Os que são de Cristo, amados, eles não se entristecem no prejuízo e também não ficam felizes no grande lucro. Você percebe que os que são de Cristo, o coração deles não está nessas coisas, mas sim focados na obra da vida eterna, focados na obra de Cristo, focados no sacrifício de Cristo. Amados, se nós olharmos a parábola do Lázaro e do rico, nós vamos aqui, Lucas 16, de 19 a 31, e nós vamos entender aqui um grande ponto, amados, que a Bíblia nos mostra sobre não ficar preocupado com as coisas da terra. Então, nós vamos para Lucas, capítulo 16, dos versículos de 19 a 31. Exatamente, ele é tão pobre que só tem dinheiro. Olha o que o precioso evangelista Fernando nos disse aqui. Então, nós vamos aqui, ó, Lucas 16, dos versículos de 19 a 31, e nós vamos ver aqui a parábola do Lázaro e do rico. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Assim diz a palavra do Senhor. Havia um rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Todos os dias. Amados, a nossa arcebispa teve uma revelação tremenda com esse versículo, não é? Olha o que o versículo diz. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Amados, se nós formos para Apocalipse 19, versículo 8, ali vai dizer, né? Na continuação, nós vamos entender ali que o linho finíssimo e resplandecente e puro, quem que vai usar? É a noiva, não é? São os atos de justiça dos santos, amém? A Bíblia fala das vestes. E se nós formos para Apocalipse 19, quem que se veste de púrpura? É a prostituta. Então aqui, nós estamos entendendo claramente que esse rico, ele amava metade Deus, metade o mundo. Metade o sistema do mundo, metade a palavra de Deus.
Então, o rico, ele não era nem uma coisa nem outra. Versículo 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo. Portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão. Aqui o Pai Abraão é a representação de Deus Pai. Amém, amados? Tem misericórdia de mim. Manda lá que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o outro, para o seu lado, e nem do seu lado para o nosso lado conseguem. Então, ele respondeu: Então, te suplico, pai, mande Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixe que eu lhes avise, a fim de que eles não venham também para este lugar. Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, assim que ressuscite alguém, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É muito profundo, né, amados? Esta pregação aqui dá umas 5 horas para nós estudarmos a parábola do lado do rico. Mas aqui nós entendemos, amados, que o sinal de dinheiro não é o sinal da aprovação de Deus, e que o foco do homem tem que ser em se preparar para a vida que há de vir, e não com o que comer e o que vestir. E, amados, um pouquinho antes aqui, se nós lermos no mesmo capítulo, em Lucas 16, se nós formos aqui, amados, para o versículo 14, eu quero chamar a atenção dos amados sobre o que Jesus fala, que muitas coisas que são agradáveis para os homens é totalmente abominável para Deus. E ele fala isso no contexto do dinheiro. Então, Lucas capítulo 16, versículo 14. Os fariseus que amavam o dinheiro, olha, alguma semelhança com a igreja pós-moderna? Alguma semelhança com nós também, muitas vezes, em nossas vidas? Os fariseus que amavam o dinheiro, ouvindo tudo isso, zombavam de Jesus. Quando Jesus fala, né, que não é possível amar a Deus e ao dinheiro, na sequência, os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestado ou detestável aos olhos de Deus. Amados, como nós, seres humanos, colocamos confiança, colocamos o nosso coração e o foco nas coisas que nada são. E muitas vezes, amados, nós vamos nos deixando levar com situações, com posições, com coisas, com o ter, e isso vai descontrolando, principalmente o nosso foco em Deus. Amados, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós vamos para esse versículo que o profeta do Senhor, ele medita tanto,
e que é importante para dar o contexto do nosso estudo de hoje, nós vamos para Marcos, capítulo 8, dos versículos de 34 a 36. Amém? Marcos, capítulo 8, dos versículos de 34 a 36. E aqui nós vamos entender, amados, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Aleluia. Marcos capítulo 8, dos versículos de 34 a 36. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amados, o que adianta nós trabalharmos cada vez mais, querermos mais, acumular mais, mas não termos tempo para preparar tesouros para nós, lá no reino dos céus? Amém? É muito sério, amados. É muito sério. E nós vamos entender que o sinal, o dinheiro, não é o sinal da aprovação de Deus. Mas sim, amados, é viver uma vida com a prática da justiça, o arrependimento, a santidade e o temor do Senhor. Nós vamos agora, amados, para Mateus, capítulo 11, dos versículos de 4 a 5. E aqui vai dizer, amados, o nosso Senhor Jesus, que quando os discípulos de João Batista vêm perguntar para Jesus, né, se ele realmente, que João Batista estava perguntando se ele realmente era o Cristo, ou se eles deviam esperar por outro. Jesus, ele responde, amados, claramente. Mateus capítulo 11, dos versículos de 4 a 5. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aleluia, amados. Tudo isso vai mostrar que nós temos que nos contentar com o que nós temos, para que nós não descontrolemos o nosso coração e foquemos agora nas coisas que nada são. Amados, nós já vimos então que a Bíblia repreende o amor ao dinheiro em vários momentos, em vários textos. Agora vamos ver quais são as orientações? Dado a tudo que a Bíblia repreendeu, tudo que a Bíblia colocou com uma lente de aumento, um cuidado para que nós não coloquemos o nosso coração nestas coisas. Agora vamos ver, e a Bíblia vai orientar eu e os amados sobre o tema dinheiro. Eu convido você a ir para Mateus capítulo 6, dos versículos de 25 a 27, e aqui nós vamos entender, amados, sobre a fé que nós temos que ter em Deus e que Ele vai suprir tudo que nós precisarmos. Amém? Ele supre tudo, amados. Como nós vimos lá em Timóteo 6, aleluia? Então, Mateus capítulo 6, dos versículos de 25 até o 27, depois nós vamos pular alguns versículos para dar mais cadência ao nosso estudo, aleluia? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e ao que vestir, nem o seu próprio corpo, quanto ao que comer e beber, e nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês a nossa preocupação das coisas que nada são? E amados, pulando agora para os versículos de 31 a 34, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber?
Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Diga mas, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Amados, o Pai Celestial sabe exatamente tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Versículo 33, um dos mais edificantes, né, que nós temos neste assunto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Amados, vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E Deus, ele vai cuidar de você e vai cuidar de mim. Agora, amados, vamos ver o que a Bíblia fala sobre nós conservarmos o nosso coração sem amor ao dinheiro? Mais esta orientação, eu convido você a ir para o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, aonde a Bíblia vai dizer, amados, que nós temos que conservar o nosso coração, não focado no dinheiro e não focado nas coisas que nada são. Hebreus capítulo 13, versículo 5, assim diz a palavra do Senhor: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. A Bíblia sempre vai dizer para mim e para você, amados, que nós temos que contentar com o que nós temos. Porque Deus sabe que se nós dermos uma aberturinha que seja para a ganância, nosso coração se inunda, amados, de amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amados, é Deus que não vai te deixar, que não vai te abandonar, que é com você. Não precisamos preocupar com as coisas que nada são. Amados, vamos agora para esse texto, né, que eu comentei sobre João Batista em Lucas 3, e o João Batista ele vai dizer exatamente isso para aqueles soldados. Lucas capítulo 3, no versículo, eu gosto de ler sempre do versículo 10 em diante, mas vamos para o versículo 14, que ele já vai dar o entendimento que nós precisamos, amém? Lucas capítulo 3, versículo 14. Aqui as pessoas vão perguntando para o João Batista, né, sobre a prática da justiça. Então, no versículo 10, melhor, vamos do 10 ao 14. O que devemos fazer? Perguntavam as multidões a João Batista. João Batista respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos, são os cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Versículo 14, que é o nosso foco. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. E o final? Contentem-se com o seu salário. Dizendo que nós temos que estar em paz com o nosso salário, em paz com o nosso padrão de vida, que a nossa verdadeira vida é do outro lado, amados, em nome de Jesus. Aleluia! Da mesma forma, amados, que quando o apóstolo Paulo vai falando sobre qual que é o crivo, né, das pessoas que são bispos, dos que são pastores, do que estão servindo no templo, os que estão liderando, e lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer exatamente isso, que nós não devemos estar apegado ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor:
Aqui, ele está dizendo exatamente qual é a postura, né? Quais são as qualidades de um bispo, né? De um líder. E ele vai dizer no versículo 3, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Não devemos focar no dinheiro, nem eu, nem os amados. Agora, amados, vamos ver o exemplo de uma pessoa que se contentava com tudo e tinha fé que Deus era com ele em todos os momentos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, nos versículos de 11 a 13. E aqui nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que não colocava a sua confiança no dinheiro. E olha o que ele disse, amados. Filipense, e na verdade o Espírito Santo através dele, né? Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Em Filipenses capítulo 4, dos versículos de 11 a 13, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Não estou, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Olha a fé, amados, que nós temos que ter. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, aqui é a fé que eu e os amados temos que ter, de saber que Deus é quem nos protege, que é Deus quem nos guarda, que é Deus quem provê, e saber que se nós estivermos contentes com a nossa vida, estivermos praticando a justiça, Deus sabe exatamente tudo o que você precisa e do que eu preciso, todas as nossas necessidades. Aleluia! Glória a Deus! Então nós já entendemos, amados, sobre como é ter uma vida com um coração fora do dinheiro e focado, principalmente na palavra de Deus e sabendo que Deus nos provê. Agora vamos entender como que é o dinheiro dentro da igreja, como deve ser tratado, como deve ser administrado, qual que é o foco, qual que é o verdadeiro sentido bíblico do dinheiro na igreja. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro ponto, amados, nós não devemos cobrar para pregar. Como todos os amados sabem, nós vamos aqui para Mateus capítulo 10, dos versículos de 8 a 10, e nós vamos entender aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui direcionando, né, e enviando os discípulos de dois em dois para as ovelhas perdidas de Israel. E quando ele vai enviar os 12 apóstolos, ele dá um direcionamento claro que não se deve cobrar para pregar a palavra de Deus. Aleluia! Então, Mateus capítulo 10, dos versículos de 8 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem em seus cintos. Nem levem nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Dizendo que nós não devemos cobrar. E da mesma forma também, nós não devemos, amados, de forma alguma, duvidar que se nós fizermos a obra de Deus, é Deus que vai prover. Não podemos fazer nada em relação ao reino de Deus por ganância. Absolutamente nada. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos de 2 a 4. E aqui nós vamos entender claramente que nós não devemos fazer absolutamente nada, amados, por ganância. Olha o que
o apóstolo Pedro diz aqui claramente sobre o chamado pastoral e como nós devemos administrar. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Aleluia! Glória a Deus! Não devemos agir com ganância, principalmente, amados, com as coisas inerentes ao reino de Deus. Aleluia! Agora, nós já entendemos o padrão de vida, que nós não devemos nos confundir com dinheiro, que temos que ter fé em Deus que Ele provê. Estamos entendendo sobre o nosso chamado pastoral, que não tem nada a ver com o dinheiro ou com acumular dinheiro na terra. Agora vamos entender sobre a questão do dízimo, das primícias, e o que, biblicamente, este assunto é direcionado, e como que nós vamos entender o que, de maneira santa, quer dizer o dízimo, as primícias, e qual é o direcionamento que a Bíblia nos dá para este tema. Aleluia! Tudo começou lá em Gênesis capítulo 4, não é verdade, amados? A primeira primícia, que foi ali, Gênesis capítulo 4, do versículo de 2 a 4. Agora eu vou acelerar um pouquinho para nós irmos para o final da nossa ministração, e eu agradeço muito a oportunidade. Gênesis capítulo 4, dos versículos de 2 a 4, aqui nós vamos entender, amados, exatamente aonde começou as primícias, né? E as ofertas para Deus. Então aqui, vamos de 1 a 4 para entendermos, né? Aqui nós estamos falando de Abel, de Adão e Eva, e Caim e Abel. Gênesis 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho. Versículo 2. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, diga pastor, e Caim agricultor. Versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias, diga, primeiras crias, do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui, amados, está dizendo que as primícias são as primeiras partes. As primícias é o conceito de o primeiro é do Senhor. Ele me deu a capacitação. Ele me deu a circunstância. Ele que me deu toda a provisão. Ele que me deu tudo isso que ele me colocou, que ele me proveu. Então, o conceito de primícias são as primeiras partes para santificar todo o resto. Assim faz também os judeus nos dias de hoje, não é verdade? Então, o conceito de primícia, de oferta, começou tudo lá com Caim e Abel. E o interessante é que Abel, ele confiava tanto em Deus que ele deu as primeiras partes. E aí, Deus, ele viu graça aos olhos de Abel. Depois nós vamos ver na igreja para que serve o dízimo e para onde ele deve ser direcionado. Livro de Números, Deuteronômio. Nós vamos entender, amados, que o foco é a obra de Deus, a viúva, o órfão, o estrangeiro. O foco é esse, amados. O foco não é para o pastor acumular e ter nessa terra e falar, olha como eu sou, olha como Deus é bom comigo. Não. O foco dos dízimos é de dividir, é de direcionar órfão, viúva, estrangeiro, obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E agora, aonde aparece o conceito de dízimo? Na primeira vez na Bíblia, nós vamos lá em Melquisedeque, não é verdade? Gênesis capítulo 14, dos versículos de 17 a 20.
E aqui nós vamos entender, amados, que quando Abraão voltou da guerra lá com Quedorlaomer, né? Nós vamos entender claramente que Melquisedeque, né, que nós sabemos que aponta para Jesus, que é Jesus no Antigo Testamento, nessa época aqui, ele vai partir o pão e o vinho e Abraão vai dar 10% de tudo que ele ganhou. Aqui começa o conceito de dízimo, amados. Conceito santo de dízimo, amém? Gênesis capítulo 14, versículo 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Safé, ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, diga Jesus, rei de Salém. Salém, amados, os historiadores eles dizem que é a atual Jerusalém. O sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Dizendo que, amados, aqui é o conceito de dízimo. Deus proveu. Ele foi lá e deu 10%. Aleluia. Aqui que começa o conceito do dízimo, mas nós vamos entender, amados, que para que serve esse dízimo? Ele é claro, não é para ninguém ter mais do que o necessário. A Bíblia vai dizer que é para ter o necessário e para ajudar órfão, viúva, estrangeiro, a obra de Deus. Esse é o foco, amados. Não é para ter mansões, fazendas, iates, para investir no supérfluo, não. Nós vamos ver a Bíblia dizendo que é só o necessário. Aleluia! Glória a Deus! Amados, depois nós vamos ver, muitas vezes, quando nós vamos ver agora o direcionamento do dízimo, para nós avançarmos um pouquinho mais, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 14, dos versículos de 22 a 23. Vamos ver para que serve o dízimo? Nós iríamos para Levítico também, aonde acontece a lei, né, do dízimo. Nós vamos ver também, mas vamos para Deuteronômio para ver exatamente qual que é o direcionamento do dízimo, amados. Então, Deuteronômio, capítulo 14, nós vamos aqui dos versículos 22 e 23, olha o que vai dizer a palavra de Deus. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como sua habitação, e com a habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então aqui está dizendo claramente, amados, que é necessário tanto separem o dízimo e também a primeira cria. Aqui está falando tanto das primícias como do dízimo. Aleluia! Agora vamos para ver para que serve? No mesmo capítulo, nós vamos para o versículo 28 e 29. Aleluia! Glória a Deus! Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita da terra do ano, do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, diga levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na cidade venham comer-se e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Olha o direcionamento da maneira santa. Para que serve o dízimo, não é verdade? Viúva. Amados, para que nós entendamos também a questão do dízimo, né? Rapidamente nós vamos para Levítico 27, de 30 a 32. E aqui nós vamos ver a lei mesmo, né? A lei mosaica e o que a lei diz sobre o dízimo.
Nós já vimos agora para que serve, né? Era para os levitas, nós sabemos, né, que os levitas, a tribo de Levi, lá no livro de Números, Moisés, ele direcionou eles para dar todo o respaldo ao sumo sacerdote, né, a Arão. Então, a tribo de Levi, eles que serviriam no templo, que eram para servir no templo, eles não poderiam ter herança. E nós vemos os pastores, né, cada vez querendo ter mais e mais, e com o dinheiro da igreja, mas os levitas, amados, eles não tinham herança. E o que eles comiam do templo era só o necessário, não era nada mais do que o necessário, para o supérfluo, amém? A maneira santa de enxergar o dízimo. Então nós temos aqui, ó, Levítico 27, de 30 a 32, só para nós entendermos o que a lei diz. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se o homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Então, isso quer dizer que depois que todo mundo que entende a questão do dízimo, para que ele serve, a prática da justiça, depois nós vamos ver Jesus falando sobre o dízimo, tá, amados? O que Jesus falou? Ele fala sobre ele também. Mas aqui, claramente, nós entendemos que todo mundo que entende a lei, ela deve ser cumprida. Mas depois Jesus vai dar um entendimento completo. Não adianta você dar o dízimo e esquecer de preceitos mais importantes. Depois nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 23. Aleluia! Glória a Deus! Então agora nós entendemos para que serve, amados, o dízimo. Agora vamos ver o que Jesus falou sobre ele. Nós já vimos que está na lei, nós já vimos que ele é direcionado aos levitas que não tinham herança, mas nada mais do que o necessário para eles, e vimos que era direcionado para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Amados, a Bíblia é perfeita para todos. Nós vimos que, da mesma forma que pregar dinheiro é pecado, da mesma forma, nós vimos lá em 1 Timóteo 6, o rico que tem muito e também não quer dividir, também é pecado. Olha como a Bíblia é perfeita. E nós vimos agora que é necessário dar o dízimo, mas nós vamos entender que existem preceitos mais importantes. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, já indo para o final da nossa ministração, para entender o que a Bíblia fala de maneira santa sobre o dinheiro, e para que nós não confundamos a nossa salvação com dinheiro ou com acúmulo na terra, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, dos versículos de 23 a 26. Aleluia! Mateus capítulo 23, dos versículos de 23 a 26. São os versículos que eu, assim, mais gosto na Bíblia. Claro que tudo que Jesus falou é maravilhoso, aleluia. Mas olha o que Jesus fala sobre o dízimo, ele dá um entendimento completo, amados, para que nós não fiquemos com dúvida. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus fala que deve pagar o dízimo, mas existem preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, diga justiça, misericórdia, diga misericórdia, e a fidelidade, diga fidelidade. Então aqui Jesus está falando sobre a lei, está falando que uma de muitas outras práticas da justiça é o dízimo. Mas existem preceitos mais importantes que o dízimo, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você deve fazer essa, mas sem negligenciar esses preceitos mais importantes. E ele vai concluir, né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas esquecem, mas por dentro estão cheios de ganância e de cobiça.
Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para depois que fique limpo também o exterior do prato. Amados, quando Jesus fala, é perfeito, não é verdade? Glória a Deus. Muitas vezes a pessoa, aqui ele está dizendo dizer o quê? A hipocrisia, né? A pessoa pagar o dízimo, tenta pagar a sua consciência, mas na verdade o coração dela está muito longe de Deus. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Agora, amados, vamos ver, para finalizar o nosso estudo e a palavra de hoje, o que se deve fazer e como administrar o dinheiro da casa do Senhor de forma santa, e para que esse tema não gere cobiça e nem ganância em ninguém, mas que seja direcionado às pessoas que verdadeiramente precisam e para a obra de Deus. Eu convido você a irmos para 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos de 12 a 15, aqui o apóstolo Paulo, para concluir, amados, ele vai dizer exatamente para que nós vamos direcionar isso. E é sempre, amados, só para o necessário. E para a obra de Deus, aleluia, a palavra de Deus é perfeita. 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos de 12 a 15, assim diz a palavra do Senhor. Porque se há prontidão a contribuir, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então, amados, Deus, ele só vai aceitar o que a pessoa tem, não o que a pessoa vai se endividar, vai se matar. Aqui, ó, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que a pessoa tem, e não de acordo com o que não tem. Versículo 13. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade, diga igualdade. Olha a perfeição da Bíblia quando fala sobre dinheiro, amados. No presente momento, a fartura de vocês superará a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, diga igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Olha, amados, é sempre para repartir, é sempre para ajudar, é sempre para avançar com a obra e nunca para acumular. Aleluia, essa é a maneira correta de administrar os dízimos e as ofertas. Amém? Agora nós vamos avançar no mesmo capítulo, para o versículo 20 e 21. Então nós estamos aqui concluindo. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Olha, a preocupação, amados, de tudo tem que ser santo na palavra de Deus e na casa do Senhor, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, amados, aqui tem que ter preocupação para administrar todo e qualquer recurso. E esse recurso tem que ser para que essa palavra chegue mais longe, para que verdadeiramente o órfão, a viúva, o estrangeiro, eles sejam assistidos, e para que nós possamos, amados, verdadeiramente pregar o evangelho de forma santa. E agora, como que os apóstolos, amados, administravam o dinheiro? Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos de 34 a 35, para a gente concluir este estudo sobre o dinheiro e, principalmente, amados, como a Bíblia mostra que nós vamos crucificar esse amor terrível do dinheiro e tratar de forma santa com esse assunto. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos de 34 a 35. Olha como eles administravam. Será que é para eles acumularem ou era para ajudar os necessitados? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 34 a 35, assim diz a palavra do Senhor.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade, diga necessidade, de cada um. O foco é sempre a necessidade. Aleluia! E aqui, amados, para concluir o estudo de hoje, eu quero finalizar a maneira como o apóstolo Paulo falava sobre o tema dinheiro. Para nós entendermos que o trabalhador ele é digno do seu sustento, mas que isso não seja pedra de tropeço para ninguém. Eu convido você a ir para 1 Coríntios, capítulo 9, e nós vamos concluir entendendo aqui como que o apóstolo Paulo falava sobre dinheiro e sobre a pedra de tropeço, que poderia ser esse assunto para muitos. Amados, esse é um assunto que enganou e engana tanto a igreja, que engana tanto o mundo. As pessoas fazem tantas complicações sobre o que é primícias, sobre o que é dízimo, para que servem, e nós vemos hoje o coração da igreja pós-moderna focado no dinheiro. Mas nós temos que saber também como é a maneira digna e a maneira santa de tratar com o dinheiro, para que a palavra de Deus chegue e para que haja partilha e para que os nossos corações não fiquem inundados de ganância. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos de 8 em diante, e nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre este tema que é dinheiro. Amém? Aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios 9, vamos do 11 a 18, melhor. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Olha isso, amados. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Olha, falando da lei mosaica. Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado destes direitos. Não estou escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, diga gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pegá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Amados, nós precisamos crucificar o nosso coração para o amor ao dinheiro, crucificar as nossas preocupações com amor ao dinheiro. Nós precisamos, amados, tirar todas aquelas desculpas que são lícitas para colocar confiança no dinheiro. Ah, porque eu tenho meu filho. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque isso. Nós temos que focar no reino de Deus, a sua justiça, praticar a justiça de Deus, saber que quem protege e quem guarda ele, você é Deus, e saber, amados, que o amor ao dinheiro pode levar eu e os amados para o inferno. Mas, diga mas, o Evangelho de Cristo, ele mostra exatamente como que nós tratamos com esse dinheiro de forma santa, com esse tema de forma santa. E principalmente, amados, os que têm mais, que saibam repartir,
para que a palavra chegue, para que o órfão, a viúva e o estrangeiro sejam assistidos e que, principalmente, amados, nós consigamos pregar com as nossas atitudes. Quando as pessoas olham para o santo ministério, elas veem a verdade em tudo, também na questão do dinheiro, para que Deus seja glorificado e para que naquele grande dia a noiva de Cristo possa ser encontrada santa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma, irrepreensível, santa, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus, eu quero agradecer demais a oportunidade, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, eu agradeço também, nós nos estendemos um pouco mais, teria muitos mais versículos para que nós pudéssemos estudar, mas o Espírito Santo direcionou para os principais, para que nós não tenhamos o amor ao dinheiro, mas saibamos tratar de maneira santa este tema que é tão pouco falado, tão pouco explicado, mas muito essencial para que nós não nos descontrolemos o nosso coração e foquemos no Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos amados e eu devolvo a palavra ao precioso e amado arcebispo Lucélio Soares. Glória a Deus.